tema hoje, capítulo 21. A gente está começando esse capítulo hoje. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os itens de 1 a 3. Conhece-se a árvore pelos frutos. Nós sabemos, todos nós que estamos aqui, no aprendizado da doutrina, que nós somos espíritos milenares, que nós já vivemos outras épocas, e que com certeza nós viveremos outras vidas de carne, em outras ocasiões. E desde todos os tempos, sempre houve essa preocupação e sempre houve os falsos profetas e os falsos cristos. Nós sabemos que Cristo é o ungido de Deus, é o escolhido, foi o enviado, de Deus para contribuir para a nossa transformação, para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima. Ele veio trazer aquela mensagem de um Deus benevolente, caridoso e justo para com todos os seus filhos, Veio desmistificar aquela ideia que nós vivemos no passado de um Deus vingativo, cruel. E quando a gente pensa em profeta, também naquele tempo existiam os profetas, que a gente tem essa concepção de que o profeta é aquele, hoje fala profeta, a gente já pensa, é alguém que prevê o futuro, que profetiza, que fala algumas verdades. Na verdade, se a gente for pegar o pé da letra, o profeta também é aquele que fala o que Deus quer dizer, é o intermediário de Deus para conosco. Nós só precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. E para nós trabalhadores, para nós médiuns em especial, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, porque nós também, de certa forma, somos intermediários por aqui entre os trabalhadores do plano espiritual. Então nós temos que ter cuidado, agir com razão, com segurança, para que a gente não fique à mercê das orientações de falsos espíritos, de falsos profetas, de pessoas que se fazem passar pelos mensageiros de luz mais elevados e nos enganam. Isso acontece quando a gente se descuida, e a gente começa a vibrar numa esfera não tão saudável para nós, e deixa que a nossa fé seja aquela fé cega, aquela fé que a gente não raciocina, não avalia. A gente vê qualquer mensagem aí na rede social, qualquer psicografia, e vai tendo aquilo como verdade, recebi mensagem de fulano, mensagem de cicrano. Qual o crivo da razão, qual o crivo da verdade que nós utilizamos, que a gente passa a utilizar para a gente não se deixar influenciar por esses falsos comunicadores, falsos profetas, falsos espíritos, se passando por entidades elevadas e superiores. Então a gente precisa de ter cuidado no nosso dia a dia para a gente não ser enganado, Vem aí alguém disfarçado de carneirinho, na verdade é um lobo que vai trazer para a nossa vida, para a nossa família, muita dor e sofrimento. Então isso não é uma coisa que a gente vivencia hoje, nós sempre vivemos, e sempre, hoje a gente já está com um pouco mais de cuidado com relação a essas profecias, mas no passado a gente era muito temente a Deus, muito medroso e acreditava em quase tudo. Por quê? Porque o conhecimento é tudo, e à medida que nós vamos reencarnando, estudando, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de segurança, de conhecimento, porque não basta também a gente só conhecer, a gente precisa viver, a gente precisa vivenciar esse evangelho e vivenciar com segurança e com certeza de que nós estamos seguindo as profecias do nosso Mestre Jesus, e não daqueles que se fazem passar por profetas, por novos cristos, por falsos deuses. Então, que fruto nós estamos produzindo? Quando a gente pensa, conhece-se a árvore pelo fruto. Jesus sempre falou para a gente, por essas alegorias, essas falas,
que parecem ser de brincadeira, mas que não são, que na verdade são atualíssimas até os tempos de hoje, que são atemporais. A árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas suas próprias obras. Essa passagem eu peguei de Emmanuel, mas eu peguei assim na internet, não fui de nenhum livro específico, né? Estava conversando com a Sueli hoje, ela estava me falando da importância da gente voltar a ler, da gente voltar a estudar, que nós não temos essa cultura de leitura sempre, né? Nós somos descuidados. E a gente adquire conhecimento por meio da leitura também, da leitura reflexiva, daquele estudo que a gente aprofunda, e não daquela leitura que a gente passa a página e daí a pouquinho a gente não sabe mais o que leu. E a gente tem muita prática de fazer isso, né? Na pressa de ler logo o livro, a gente não se aprofunda no conhecimento e a gente acaba ficando prejudicado, porque a gente não aprende, a gente não assimila o conteúdo. Então, quando a árvore é julgada pelos próprios frutos, né, nós somos julgados pelas nossas obras. Eu posso ter um monte de conhecimento, ser uma pessoa culta, mas e as minhas obras? Cadê as obras que eu faço? Não são aquelas obras que eu vou fazer para todo mundo ver, não. É aquela obra que eu faço primeiramente comigo mesmo, interna, com o meu melhoramento enquanto pessoa, para que as minhas raízes fiquem fortes e os meus frutos sejam proveitosos para alguém. É nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado com as nossas obras e o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos, né? Qual o fruto que está dando esse conhecimento que eu tenho, que cada um de vocês tem? Está produzindo algum fruto? Eu estou contribuindo para a melhoria da vida de algum semelhante? Ou os frutos caem, crescem xoxinhos, não se reproduzem porque eu também não os cultivo direito? O item 1 do Evangelho diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas, tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que o coração, que está cheio o coração. Passagem de Lucas, capítulo 1, versículos de 43 a 45. Quando a gente pensa nessa passagem, não se colhem figos dos espinheiros, das sarças, das árvores. Às vezes a árvore tem muito espinho, a planta, e tem lá uma flor até razoável, até bonita, mas a gente não colhe por quê? Porque a gente não quer se espetar, porque a gente não quer se machucar. Então o figo saboroso que nós conhecemos, ele não vai dar numa plantação diferente. Da mesma forma que a gente não vai semear o joio por meio da discórdia, da malevolência, né, da inveja, do rancor, do ódio, e a gente vai querer colher amor, compreensão, solidariedade. A gente vai receber daquilo que nós cultivamos. A nossa árvore, por exemplo, a nossa árvore familiar. A gente vê de repente, o pai é maravilhoso, é uma boa pessoa, mas nem sempre aqueles frutos, todos eles vão ser iguais em generosidade, em bondade, em solidariedade, porque a gente recebe na nossa família desafetos, outras pessoas de outras existências. E a nossa tarefa, né, e o nosso grande mérito enquanto ali, seja responsável patriarcal ou matriarcal, é fazer com que os nossos filhos frutifiquem em qualidade de amor, de ser prestativo com as pessoas, de ser generosos, e esses são os nossos frutos da nossa família, os nossos filhos. Aí vem os nossos netos, outras pessoas, os nossos bisnetos. E quem de nós quer ter frutos maus na nossa família? Nenhum de nós quer. E às vezes a gente tem uma pessoa da nossa família que não corresponde
aos nossos valores. Nem por isso nós vamos perder o nosso mérito. Houve ali algum desajuste que a misericórdia divina, a justiça divina, não nos condena a ter aquele elo da nossa família estragado por toda a eternidade. Nós teremos, e Ele também terá novas oportunidades, novas reencarnações, de reparar, né, o seu desvio de conduta, a sua postura, e produzir novos frutos, e produzir novas atitudes de amor, de caridade para com o próximo. O item 2 diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore que produz maus frutos, uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus 7, de 15 a 20. Quando a gente pensa em fogo, essa passagem aqui, toda aquela árvore que não produz bons frutos, que é seca, que as goiabas são podres, né? Que os abacates não são doces, que a laranja é ácida. A gente pensa, diz aqui, nessa alegoria, que será lançada ao fogo. Então a gente já imagina logo, é o fogo do inferno, vai para o purgatório por toda a sua eternidade. Para nós espíritas vai ficar no umbral para sempre. Não vai. O fogo que a gente pensa seria essa coisa da gente eliminar esse processo doloroso que a gente passa de encarnação em encarnação. A gente mesmo se queima, se chamusca com o nosso orgulho, com a nossa raiva, com aquele cultivo de coisas ruins. Então esse fogo para a gente é bastante simbólico no sentido da gente vir e aproveitar as encarnações no estudo e nas obras do bem, né? Nas obras boas. A gente está dentro de uma casa espírita, mas fulana é espírita, então é uma boa pessoa, é generosa, é estudiosa. Quem garante? A gente pode estar aqui na casa espírita, a gente pode estar falando uma coisa, a gente pode estar estudando, e no entanto, por dentro de nós somos um vulcão, uma fogueira enorme que queima. A gente não consegue ser aquilo que a gente prega, que a gente consegue se descontrolar, que a gente consegue se estressar muito facilmente, que a gente adora de repente fazer o comentário da vida do nosso próximo, do nosso semelhante, no início como maldade, mas há sempre um fundo de maldade naquilo que não diz respeito à nossa vida, à nossa existência, à nossa família, que às vezes a gente ouve e entra na conversa, quando a gente deveria de repente se calar, ficar quieto. Se a gente não tem ali uma palavra de consolo, a gente não deveria alimentar esse fogo que vai queimando as raízes, os caules, os troncos e os frutos da nossa árvore interior. E a gente propaga esse fogo, a gente se lança ao fogo com as nossas próprias atitudes, né? Quando a gente comete atos falhos, que a gente tem a oportunidade, nós já temos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de noção entre o bem e o mal, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Quando a gente toma a atitude do autoconhecimento, né, de trabalhar essa melhora na gente, das nossas ações, das nossas atitudes, a gente vai apagando, vai serenando, vai apagando a fogueira do ódio, a fogueira da inveja. Tem labaredas enormes e tem assim, que a sua fumaça, que a sua extensão, ela faz um estrago enorme na vida das pessoas, mas um estrago maior, né?
as brasas mais vivas vão ficar conosco. Nós vamos carregar essas brasas que nos queimam da nossa árvore por um longo período, até que a gente consiga sair dessa situação de zona de conforto, né? E evoluir e crescer. Nós temos o hábito, de repente, a gente acha que quando a gente ajuda alguém é só pro forma, é só uma coisa simples. Talvez seja, talvez aquele prato de comida que eu ofereço, talvez aquele prato de sopa que eu faço. Quando a gente não faz com amor, quando a gente não derrama ali a sementinha do amor, talvez ele só vai matar uma fome momentânea, mas quando a gente faz naquilo e bota ali a nossa esperança, as gotinhas do nosso amor, a nossa energia positiva, aquele alimento, além de tampar aquela fome de imediato, ela vai confortar alguém, ela vai trazer um acalanto, vai trazer uma perspectiva de uma noite de sono mais confortável, uma manhã, um porvir de repente diferente. Então a gente precisa muito cuidar da nossa árvore. Nós somos uma árvore que a seiva da nossa árvore é o nosso espírito. Nós somos uma árvore que quando a gente deixar isso aqui, ou ela vai ser cremada, ou ela vai ser consumida na terra, né, por outros seres vivos. Mas a nossa seiva, a nossa essência, ela vai. A árvore, quando seca, ela perde, né, a sua capacidade de reter água, ela perde a sua seiva, a sua essência. Ela seca e morre. Assim somos nós. Nós não podemos permitir que essa árvorezinha na forma de corpo que nós temos aqui, que ela sofra as consequências das nossas atitudes, da nossa essência, da nossa seiva, do nosso espírito. O item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade, de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulos 4 a 5, 11 a 13, 23 e 24. É o que eu disse no início, dos falsos profetas, dos falsos cristos, do poder de sedução que essas pessoas têm. Eles têm um poder enorme de sedução, e se a gente estiver com o nosso espírito enfraquecido, sofrido, se nós estivermos vibrando num nível, um descompasso muito alto da fé, do pouquinho de fé que nós precisamos ter, né, nos ensinamentos do Mestre Jesus, a gente acredita, a gente acaba descendo ladeira abaixo, a gente acaba entrando nos caminhos mais fáceis e acreditando que tudo são flores e acreditando nas falsas promessas. Da mesma forma que nós, quando fazemos parte de um grupo mediúnico, a gente tem aquele cuidado e aquele critério, né, de avaliar essas mensagens, né, essas comunicações, para que a gente não acredite que ali está, né, um Bezerra de Menezes, né, um iluminado Chico Xavier, sendo utilizado por um outro espírito brincalhão que quer nos divertir e quer provar a nossa falta de fé, a nossa falta de fé raciocinada, a nossa falta de critério. Da mesma forma que muitas pessoas nesse nosso orbe se deixam levar por alguns religiosos que às vezes não têm o conhecimento que se precisa ter, mas que tem uma boa conversa. E as pessoas vão.
acreditam, né? Ali alguns dão daquilo que seria necessário para o sustento. A gente tem que ter esse cuidado enquanto encarnados, a gente precisa ajudar o próximo, mas a gente também precisa ter o cuidado com o nosso próximo, mais próximo, que é o nosso filho, né? Que é a nossa esposa, que é o nosso esposo, aquelas pessoas que estão ali. A gente também não pode dar tudo de tudo e sair por aí descalço com os nossos filhos passando fome e frio. E muitas pessoas ficam numa situação muito difícil. Por quê? Porque não avaliam, porque não tem critérios. Então a gente precisa seguir os ensinamentos de Jesus e aprender, no meio do nosso estudo, do nosso conhecimento, né, de avaliar critérios, a discernir o bem e o mal, né? O nosso Cristo verdadeiro, ele é único e o escolhido de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Está em João, é Evangelho 15, versículo 1. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. Esse trechinho é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Tem também esse provérbio árabe: Deus julga a árvore por seus frutos e não por suas raízes. É o que eu disse bem agora há pouco. Quando a gente se deixa enganar, se deixa levar, por mais que a gente se sinta uma árvore com galhos fortes, vigorosos, a gente fraqueja, a gente cai e a gente cai. A gente cai por quê? Porque nós ainda não temos o devido preparo, o devido conhecimento, porque nós estamos nessa escola para evoluir, para aprender. Mas quando a gente cai, o importante é não ficar lá, descer ladeira abaixo, ficar lá no barranco jogado, chorando. É preciso que a gente suba de novo o barranco, agarre de novo nos galhos, no tronco da nossa árvore, no que restar da nossa árvore, e recomeçar, e refazer o nosso caminho, e tirar dali uma lição de proveito, porque a gente tem que ver cara e não vê coração, né? Esse ditado é muito antigo. A gente vê as raízes, podem ser vigorosas e fortes. É o exemplo que eu dei no início da gente com os nossos filhos, né? Mas os frutos, de repente, não são tão saborosos. Tão ácidos, tão amargos, tão endurecidos, né? Não conseguem ter aquele processo natural de amadurecimento. Aí de que vale as minhas raízes serem fortes no conhecimento, no saber, porque eu tenho 1, 2, 3 faculdades, especializações, mas de que adianta? Se tudo isso que eu tenho, que está ali nas minhas raízes, na minha entranha, não ficar ali comigo, porque os diplomas, os certificados, de nada vai servir do outro lado, assim como foi o André Luiz e com outros. Você recomeça de baixo quando você passa por aqui no orgulho, no não aproveitamento daquilo que você conseguiu com seu esforço, mas que não era para ficar só contigo, é para que você multiplicasse, é para que frutos produzissem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Aquele que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto, e assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, cobrindo a obra do bem, o melhor de si mesmo. A gente vai colher, mas a gente precisa semear. E a gente precisa escolher as sementes que nós vamos semear. Eu não vou semear joio e colher trigo.
Então, o esforço, o merecimento, o mérito da nossa lavoura espiritual é de cada um. Ninguém pode fazer pelo outro. Você veio sozinho, você vai voltar sozinho. Mesmo que de repente ali você faça a passagem com mais outras pessoas, mas a jornada, a caminhada é tua. E dependendo ou não das nossas atitudes, das nossas sementeiras, das nossas colheitas, a gente terá um apoio mais rapidamente. Dependendo, vai demorar um pouquinho mais para a gente colher alguma coisa. A gente não vai colher aquilo que não plantou. Graças a Deus, graças a Jesus pelos frutos, não pelo tamanho dos frutos, não pelas suas folhas brilhantes, né? Por sua configuração, né? Nem por a sua grande copa. De repente tem uma grande copa, cai todas as folhas no outono, fica só os galinhos, e outras espécies são mais resistentes. Caem algumas folhas, mas outras permanecem. A renovação é diferente, né? Nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, né? Nem pela apresentação desagradável, nem pela grossura do tronco. Às vezes o tronco é tão grosso, mas é oco, é podre, não aguenta uma ventania. E às vezes a árvore tem um tronquinho mais fino, mas ela é resistente, seus galhos são mais fortes. Assim é a nossa vida. A gente não vive só de aparências. É muito fácil, é gratificante, a gente sempre fala, a gente estar numa casa espírita e contribuir com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente estudou. Mas, gente, fazer é outra história, fazer é difícil. E aí quando a gente não consegue fazer, a gente é aquela árvore linda e brilhosa, né, as folhas reluzentes, mas é frágil e fraca, não resiste a uma tempestade. Quando a tempestade vem, a gente cai, quebra. A gente não é bambu que enverga com o vento, enverga, vai e volta, vai e volta. A gente é tão fraquinho que se a gente envergar de vez, a gente se quebra, fica lá quebradinho um bom tempo, né? Então, eu vou dar uma passadinha aqui. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito, é o nosso espírito em plena jornada. A gente não vai ser conhecido do outro lado, porque eu sou médica aqui, eu sou dentista, eu sou psicóloga, eu sou professora. Ótimo, maravilha. O que você fez com esse seu título de médico, de dentista, de não sei mais o que, por aqui? Né? Você contribuiu de alguma forma para a tua melhora? Você contribuiu de alguma forma? Você foi humanizado com outras pessoas, com seus semelhantes? Qual atendimento que você deu? Né? Nós não podemos passar por aqui e ser uma árvore, tipo aquelas pinheiros de Natal, né? Que a gente compra no mercado, temporariamente está linda e maravilhosa. Se você comprar muito antes, bota as bolinhas, as luzinhas, quando chegar o Natal, às vezes ela já está seca. Será que é isso que nós queremos para a nossa existência? Aquele pinheirinho que tem um período de validade muito curto? Não, muito pelo contrário, nós somos uma árvore que nasce e renasce. E que a nossa seiva, o nosso espírito, será por toda a eternidade, infinitamente. Então a gente precisa cultivar, regar a nossa árvorezinha e avaliar, né? Fazer o que diz Santo Agostinho, a gente não consegue fazer às vezes. Que avaliação eu faço do meu dia hoje? Que boa ação eu consegui fazer no dia de hoje? Meu Deus, não consegui fazer nada, não consegui produzir nada que eu possa avaliar de bom para o meu próximo. Mas Deus me dará uma nova oportunidade, se eu acordar no dia seguinte por aqui, de fazer diferente. É assim que a gente cuida da nossa árvore. É assim que a gente cultiva uma árvore que não produza somente frutos maus. Os maus frutos é aquilo que a gente já sabe: egoísmo, né? A inveja, o ódio, o rancor,
a raiva e tudo aquilo que não é bom. Isso são os maus frutos da nossa vida. Os frutos bons é o amor, a paciência, a tolerância, a benevolência, né? É a aceitação das limitações das outras pessoas, porque também eu tenho defeitos, também eu produzo e cultivo lá no meu cantinho guardadinho os frutos ruins. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Como diz Haroldo Dutra, né, na palestra. Ele fez aqui. E o nosso telão, quando a gente chegar lá? Será que a gente vai ficar com vergonha? Né? Será que nós vamos nos reconhecer quando a gente vê as nossas atitudes por aqui? Mas o Mestre nos conhece desde hoje e desde sempre. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a se sentir envergonhado, diminuído, né, no futuro. E se tiver que ficar, a gente vai ficar, não tem outro jeito, porque foram os frutos que nós cultivamos por aqui, né? Não semeamos boas sementes, não selecionamos as nossas sementes, não podamos os galhos da nossa árvore no tempo certo, não fizemos a poda. E essa poda, gente, eu vejo que essa poda é quando a gente consegue aparar, né, a maledicência, quando a gente consegue aparar, né, o ódio, a blasfêmia, né? Aí quando a gente consegue controlar isso, eu vejo que a gente vai aparando, vai fazendo uma poda na nossa árvore. Quando a gente deixa ela crescer de qualquer jeito, ao sabor do vento, possa ser que ela se perca um pouco nessa existência. Então vamos sempre nos lembrar disso aqui. Pelas nossas ações nós seremos conhecidos por nós mesmos, porque Deus já nos conhece. É o que nós tínhamos para hoje, né, para a tarde de hoje. Eu espero que a gente possa sair daqui com algumas reflexões mais positivas a respeito da nossa árvore existencial, né, de como nós estamos cultivando o nosso espírito, a nossa essência. Muito obrigada a todos.